Descobri que ele guardava fotos minhas que eu nunca enviei. A privacidade é uma ilusão que alimentamos até descobrirmos que, para alguém, a nossa vida não é um santuário, mas uma galeria de exposições não autorizada. O apartamento do meu melhor amigo, o Cadu, sempre foi o meu refúgio. Éramos como irmãos desde a faculdade. Ele era o cara que guardava as minhas chaves, que sabia as minhas senhas e que segurava a onda quando o meu mundo desmoronava. Mas naquela noite de terça-feira, enquanto ele saía para comprar gelo e me deixava sozinho com o seu MacBook desbloqueado para escolhermos um filme, a minha curiosidade, ou talvez um instinto de sobrevivência tardio, me levou até uma pasta oculta no diretório do sistema, disfarçada com o ícone de uma biblioteca de códigos de programação. Dentro não havia linhas de comando. Havia uma pasta com o meu nome, e dentro dela, o horror. Eram milhares de fotos minhas. Mas não eram fotos de viagens ou de baladas que tiramos juntos. Eram registros da minha intimidade mais crua, capturados através de ângulos que eu não conseguia processar. Eu dormindo no meu próprio sofá, eu saindo do banho na minha casa, eu trocando de roupa no quarto de hóspedes dele. Eram fotos tiradas de frestas de portas, de ângulos zenitais que sugeriam câmeras escondidas, e até registros meus caminhando na rua, de costas, sem que eu fizesse ideia de que ele estava a poucos metros, caçando a minha rotina com a lente de um predador silencioso. O suor frio escorreu pela minha espinha quando percebi que ele guardava fotos que eu nunca enviei, porque eu nunca soube que elas existiam. O momento da virada foi o som da chave girando na fechadura. O clique do trinco soou como o gatilho de uma armadilha. Fechei o laptop com força, o coração batendo tão alto que eu temia que ele pudesse ouvir do corredor. Cadu entrou com um saco de gelo e o seu sorriso de sempre, aquele sorriso que agora me parecia uma máscara de borracha, esticada sobre algo sombrio e insondável. E aí, Rodrigo? Achou algum filme que preste ou vamos de suspense clássico hoje? Ele perguntou com uma casualidade que me deu náuseas. Acho que já vi suspense o suficiente por uma noite, Cadu. Eu disse, a minha voz saindo num tom que eu não reconheci. A tensão psicológica no recinto tornou-se física. Ele percebeu o meu olhar fixo no laptop. O sorriso dele não desapareceu. Ele apenas se transformou, tornando-se algo mais rígido, mais atento. Ele largou o gelo sobre a mesa e caminhou lentamente em minha direção. O dilema não era mais sobre a nossa amizade. Era sobre o quão longe um homem vai para colecionar a alma de outro sem o seu consentimento. Eu estava diante de um estranho que habitava o corpo do meu melhor amigo, um curador de uma obsessão que eu acabara de desenterrar. Você não deveria ter olhado lá, Rodrigo. Ele sussurrou, agora a poucos centímetros de mim, o hálito frio e a voz destituída de qualquer emoção. Algumas coisas são bonitas demais para serem apenas vividas. Elas precisam ser guardadas, para sempre. Percebi que a porta do apartamento estava trancada por dentro e que o Cadu não tinha apenas fotos minhas. No reflexo da tela desligada do computador, vi que ele segurava um pequeno dispositivo que parecia um controle remoto de obturador, e o brilho nos seus olhos era o de quem estava prestes a tirar a foto mais importante da sua coleção. A do exato momento em que eu percebi que nunca sairia daquela galeria vivo. Edit. 1. Encontrei um recibo de compra de microcâmeras escondidas no nome dele, datado de 2 anos atrás. Ele vinha monitorando a minha casa esse tempo todo. Edit 2. O Cadu sempre foi o amigo solteiro, que evitava relacionamentos. Agora entendo que o relacionamento dele era comigo, unilateral e parasitário. Edit 3. O meu celular está sem sinal. Ele instalou um bloqueador de frequência no apartamento. Estou preso no 14º andar com um fotógrafo obsessivo. A lente quebrada e a fuga pelo duto de serviço. O ar no apartamento parecia ter sido substituído por um gás inerte, pesado e impossível de respirar. Cadu mantinha-se parado entre mim e a porta, com aquela calma gélida de quem já havia ensaiado aquele cenário 1000 vezes na própria mente. O controle do obturador em sua mão brilhava sob a luz da sala como uma relíquia sagrada. Eu recuei até a bancada da cozinha, meus dedos tateando cegamente atrás de mim até sentirem o cabo de madeira de uma faca de pão. Você acha que eu sou o quê, Cadu? Um troféu? Um objeto de estudo? Minha voz saiu instável, uma mistura de raiva e o pânico mais puro que já senti. Eu acho que você é a única coisa real neste mundo de filtros, Rodrigo. Ele respondeu, dando um passo à frente, a voz suave, quase terna,
o que tornava tudo ainda mais repulsivo. As pessoas postam o que querem que os outros vejam. Eu capturo o que você é quando ninguém está olhando. A beleza da sua vulnerabilidade. Eu sou o único que realmente a possui. O momento da virada forte aconteceu quando ele avançou para tirar o laptop da minha mão. Eu não pensei. Agi por puro instinto de preservação. Arremessei o MacBook contra a parede oposta, ouvindo o som do chassi de alumínio se chocando e a tela de retina se estilhaçando em 1000 pedais de cristal líquido. O grito que saiu da garganta do Cadu não foi humano. Foi o urro de um colecionador vendo a sua obra-prima ser queimada. Ele se atirou em direção aos destroços do computador e foi ali, naquele segundo de distração doentia, que eu percebi que a porta principal estava fora de alcance. Corri para a área de serviço, o único lugar que ele não tinha bloqueado com móveis pesados. O bloqueador de sinal no meu bolso vibrava, inutilizando qualquer tentativa de chamada de emergência. Tranquei a porta da lavanderia por dentro, ouvindo os socos violentos do Cadu do outro lado. O amigo gentil havia desaparecido. Agora, havia apenas o som de unhas arranhando a madeira e promessas sussurradas de que nós precisaríamos de novas fotos para substituir as perdidas. Minha única saída era o duto de ventilação do prédio, uma abertura estreita que levava ao sistema de exaustão central. Desmontei a grade de metal com as mãos nuas, ignorando as unhas sangrando, e me enfiei no túnel escuro e sufocante. Enquanto eu me arrastava pelo metal frio, ouvi a porta da lavanderia ceder. O feixe de uma lanterna varreu o duto logo atrás de mim. Você não entende, Rodrigo. O grito dele ecoou pelo metal, distorcido e onipresente. Eu tenho cópias! Eu tenho câmeras na sua casa, no seu carro, no seu escritório. Você nunca vai estar sozinho. Eu sou a luz que te ilumina. Emergi, coberto de fuligem e graxa, no beco dos fundos do prédio, 3 andares abaixo. O silêncio da noite de terça-feira nunca pareceu tão ameaçador. Olhei para cima e vi a silhueta dele na janela, imóvel, apenas observando a minha fuga. Ele não correu atrás de mim. Ele apenas levantou a câmera, o flash disparando uma última vez, capturando a minha imagem de desespero absoluto. Eu estava livre do apartamento, mas o clique que eu ouvi na mente me disse que a caçada apenas mudara de cenário. Edit 1. Consegui chegar a um posto de gasolina e usar um telefone fixo. A polícia está a caminho do apartamento dele, mas tenho medo de que ele já tenha limpado o servidor principal. Edit 2. Cheguei na minha casa com a escolta de uma viatura. Encontrei 3 olhos de peixe escondidos. Um no detector de fumaça, outro no despertador e um atrás do espelho do banheiro. Estou sendo assistido há 2 anos. Edit 3. O Cadu desapareceu. Quando a polícia entrou no apartamento, só encontraram um MacBook quebrado e uma moldura vazia na parede com o meu nome escrito a sangue no verso. O jogo de espelhos e a inversão da lente na sala de interrogatório. A pior parte de ser observado por um mestre da manipulação não é a perda da privacidade. É descobrir que ele já preparou o cenário para que o mundo veja você como o agressor e ele como a vítima. Eu estava sentado naquela cadeira de metal frio da delegacia há 4 horas, esperando que o delegado confirmasse a prisão do Cadu. O alívio de estar sob a luz fluorescente do estado era a única coisa que me mantinha são. Mas o momento da virada forte não veio com uma confissão dele. Veio quando o delegado, um homem de rosto vincado chamado Silveira, entrou na sala com um tablet e uma expressão de profunda desconfiança. Ele não olhava para mim como para uma vítima. Ele olhava para mim como para um problema. Rodrigo, o seu amigo, o senhor Carlos Eduardo, acaba de se apresentar voluntariamente na central de flagrantes do outro lado da cidade, disse Silveira, colocando o tablet sobre a mesa. E ele não veio de mãos vazias. Ele trouxe um dossiê de queixas de assédio e stalking que ele vinha registrando contra você nos últimos 6 meses. O sangue sumiu do meu rosto. O tablet mostrava registros de chamadas feitas do meu número para o dele às 3 da manhã, e-mails com ameaças que eu nunca escrevi e, o mais perturbador, vídeos de câmeras de segurança do próprio prédio dele onde eu aparecia parado no corredor, encarando a porta do seu apartamento por horas. Eu sabia que nunca tinha feito aquilo, mas a imagem era perfeita. Eu usava o meu casaco favorito, tinha o meu porte físico e o meu jeito de caminhar. Cadu não tinha apenas me fotografado, ele tinha me mapeado para criar um sósia digital, um deepfake da vida real que servia como a sua apólice de seguro caso eu o descobrisse. Isso é mentira. Ele tem câmeras na minha casa. Eu encontrei os dispositivos, eu gritei, a voz ecoando pelas paredes de azulejo. Nós fomos à sua casa, Rodrigo.
O delegado retrucou, a voz gélida. Não encontramos câmera nenhuma. O que encontramos foi um laboratório fotográfico amador no seu porão, com centenas de fotos do Carlos Eduardo. Encontramos também o dispositivo bloqueador de sinal que você disse que ele usou, mas ele estava na sua mochila. A armadilha psicológica de Cadu era absoluta. Enquanto eu rastejava pelo duto de serviço, ele não estava limpando o servidor. Ele estava plantando as provas na minha casa com a chave reserva que eu mesmo lhe dera. Ele inverteu a lente. No registro oficial da polícia, eu era o stalker obsessivo que tivera um surto psicótico, invadira o apartamento dele, destruíra o seu computador e fugira pelos fundos. As fotos que eu vi no laptop dele agora seriam apresentadas como provas que eu mesmo tirei e escondi no computador dele para incriminá-lo. Fui algemado, não como proteção, mas sob custódia. Pelo vidro espelhado da sala de interrogatório, vi o Cadu passar pelo corredor. Ele não usava mais o rosto de monstro do apartamento. Ele estava cabisbaixo, com um curativo no rosto onde o MacBook o atingira, encenando perfeitamente o papel do amigo traído e aterrorizado. Antes de sair, ele parou por um segundo, olhou diretamente para o vidro, sabendo exatamente onde eu estava, e levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. O clique que eu ouvi desta vez não foi o de uma câmera, mas o das algemas fechando-se no meu pulso. Eu não era mais o protagonista da minha vida. Eu era o vilão da história que ele acabara de publicar. Edit 1. Meu advogado conseguiu uma fiança, mas estou sob prisão domiciliar e proibido de usar qualquer dispositivo com internet. Cadu conseguiu uma medida protetiva contra mim. O caçador agora é quem dita as regras do jogo. Edit 2. Descobri que o laboratório no meu porão foi montado com fotos que ele mesmo tirou de si mesmo usando o temporizador, simulando ângulos de voyeur. A precisão técnica dele é assustadora. Edit 3. Recebi uma encomenda em casa hoje. Um porta-retratos digital que liga sozinho. Ele mostra em loop a foto que ele tirou de mim no beco após a fuga. A legenda diz: o melhor ângulo é sempre o do medo. O reality show invisível e os olhos de vidro na fiação. A pior prisão não é aquela cercada por grades, mas aquela onde as paredes têm olhos, e a sua intimidade é o entretenimento de estranhos que pagam para ver você desmoronar. O silêncio do meu apartamento, sob o regime de prisão domiciliar, tornou-se uma cacofonia de paranoia. Sem internet, sem celular e com uma tornozeleira eletrônica que queimava o meu calcanhar como um estigma, eu passei a viver cada segundo sob a suspeita de que o cenário da minha vida ainda pertencia ao Cadu. A polícia não encontrou as câmeras porque eles procuraram por dispositivos convencionais, mas eu sabia que o Cadu era um engenheiro de software com especialização em hardware. Ele não usaria câmeras compradas em lojas de espionagem. Ele usaria a própria infraestrutura da casa. O momento da virada forte aconteceu quando eu decidi abrir o painel elétrico do corredor, armado com uma chave de fenda e um par de luvas de borracha. Eu comecei a seguir os cabos de rede e a fiação dos interruptores. Foi ali, embutido dentro de uma carcaça de um disjuntor falso, que encontrei um microprocessador conectado diretamente à rede de fibra ótica do prédio, operando de forma independente da minha conta de internet. A adrenalina disparou quando conectei um monitor velho que eu guardava no armário diretamente àquela saída de dados oculta. A tela não mostrou o Windows. Mostrou um painel de controle de um fórum na Deep Web intitulado The Spectators Gallery. Eu não era apenas uma vítima de stalking. Eu era o produto. Lá estava eu, em tempo real, sentado diante do monitor, visto por 3 ângulos diferentes. Um vindo do sensor de presença da sala, outro do bocal da lâmpada da cozinha, e um terceiro, o mais aterrorizante, que parecia vir de dentro do meu próprio computador de mesa, capturando cada expressão de pavor no meu rosto. No canto da tela, um chat rolava em cascata com comentários de usuários anônimos. Ele está perto de descobrir 5 créditos que ele chora nos próximos 10 minutos. O Cadu realmente superou-se com este aqui. A reação dele na delegacia foi cinema puro. O Cadu não queria apenas me incriminar, ele estava monetizando a minha destruição. Eu era o protagonista de um reality show de horror psicológico, onde o roteiro era escrito pelas armadilhas que ele plantava. Cada passo que eu dava para tentar provar a minha inocência era apenas um novo episódio para os seus assinantes. A inversão de provas na delegacia não foi para me colocar na cadeia. Foi para aumentar o suspense da temporada, garantindo que eu ficasse preso em casa, sob o seu controle total, enquanto ele lucrava com o meu desespero.
Percebi que o clique que eu ouvia não era de uma câmera fotográfica, mas o som de milhares de pessoas dando refresh na minha vida. De repente, a luz do bocal da sala piscou 3 vezes. Um sinal pré-combinado no chat. Uma mensagem apareceu no centro da tela, enviada pelo administrador. Agradeça aos seus fãs, Rodrigo. A audiência da sua execução social acaba de bater o recorde. Próximo ato. O incidente do gás. Boa noite, Estrela. Eu senti o cheiro doce e sutil que começava a vazar pelos dutos do ar-condicionado. Ele não ia esperar o julgamento. Ele ia dar ao público o grande final que eles pagaram para ver. Edit 1. Consegui vedar as frestas do ar-condicionado com fita isolante, mas o cheiro ainda é forte. Ele deve estar controlando as válvulas do prédio remotamente. Edit 2. O fórum tem uma seção de arquivos mortos com outros nomes. Rodrigo não é o primeiro. Encontrei pastas de pessoas que desapareceram ou cometeram suicídio nos últimos 5 anos. Todas eram amigas próximas do Cadu. Edit 3. O chat está frenético. Eles estão dando ordens para ele. Faça-o implorar. Mostre a ele a foto da mãe. A perversão desse grupo não tem limites. O veredito do flash final e a transmissão da verdade nua. No fim, a luz que ele usou para me perseguir foi a mesma que iluminou a sua queda. Para quem vive de capturar a alma dos outros, não há nada mais aterrorizante do que se tornar o próprio objeto de exposição. O cheiro de gás era uma névoa invisível que subia pela garganta, mas o pânico já não era o meu motor. Eu tinha atravessado a fronteira do medo para chegar à lucidez da fúria. Se o Cadu queria um espetáculo, eu daria a ele o encerramento que os seus assinantes nunca esqueceriam. Usando os cabos que encontrei no painel elétrico, eu não tentei desligar a transmissão. Eu a sequestrei. Eu era um engenheiro também, e se ele tinha criado o túnel, eu sabia como inverter o fluxo. O momento da virada forte aconteceu quando eu forcei o acesso ao servidor central dele através do backdoor que ele deixou aberto para monitorar as minhas reações. Eu não redirecionei o sinal para a polícia. Eles não acreditariam em um criminoso sob prisão domiciliar. Eu redirecionei o sinal da Spectators Gallery para o site oficial da Polícia Civil, para os canais de TV aberta e para as redes sociais pessoais de cada um dos investidores e anunciantes que o Cadu tinha no mundo real. A tela do monitor piscou. O chat, antes cheio de sadismo, congelou. O que está acontecendo? A minha localização está sendo exposta. Desliga essa merda, Cadu! Eu estava transmitindo não apenas a minha sala, mas o código-fonte do fórum, revelando os IPs, os nomes reais e as transações bancárias de todos os espectadores que pagavam para ver a minha morte. Ouvi o som da porta do corredor sendo arrombada. Não era a polícia. Era o Cadu. Ele não estava mais calmo. Ele entrou no apartamento com uma marreta na mão e uma câmera profissional pendurada no pescoço. O rosto transfigurado pela realização de que o seu império de sombras estava sendo incinerado pela luz do sol. Você destruiu tudo! Ele gritou, a voz falhando enquanto o gás no ambiente tornava os seus movimentos erráticos. 10 anos de trabalho! Eu não destruí nada, Cadu. Eu só tirei a foto. Eu respondi, apontando para a lente da câmera dele, que agora transmitia o seu próprio surto para o mundo inteiro. Sorria. Você é a estrela do episódio final. Ele avançou, mas o gás e a exaustão o derrubaram antes que a marreta atingisse o meu crânio. No exato segundo em que ele caiu, o flash da sua câmera disparou sozinho, acionado pelo temporizador que ele mesmo configurara para registrar a minha execução. A foto capturada foi a dele. Caído, patético, com a máscara de gênio mal compreendido estilhaçada no chão da cozinha. Sirenes reais ecoaram na rua, mas desta vez elas não vinham me buscar. A transmissão em massa forçou uma intervenção imediata. O Cadu foi preso em flagrante, não apenas por stalking, mas por crimes cibernéticos, cárcere privado e tentativa de homicídio qualificado. O fórum foi derrubado pelo FBI em uma operação conjunta, e os espectadores começaram a cair um a um, expostos pela trilha digital que eu deixei aberta. O veredito final não veio de um tribunal, mas do meu reflexo no espelho, semanas depois. Eu mudei de estado, mudei de nome e limpei a minha vida de qualquer dispositivo inteligente. Às vezes, no silêncio da noite, eu ainda acho que ouço um clique, mas agora eu sei que é apenas o som da minha própria mente lembrando-me de que a liberdade é o único ângulo que importa. O flash apagou. A galeria está fechada. Edit 1. O Cadu foi condenado a 45 anos de prisão em regime fechado. Ele tentou se matar na cela usando o cabo de uma câmera de segurança que ele conseguiu desmontar.
A ironia é quase poética. Edit 2. As vítimas dos arquivos mortos foram identificadas. O testemunho das famílias foi o que garantiu que os usuários do fórum também fossem processados como cúmplices de assassinato. Edit 3. Vendi o meu antigo apartamento. Usei o dinheiro para abrir uma empresa de consultoria em segurança analógica. Meu lema? Algumas coisas não foram feitas para serem vistas.